Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade, o programa feito para lançar luz ou aproveitar da luz daqueles que fazem alguma coisa em Alagoas ou por Alagoas, no Brasil e até no mundo. Temos personalidades aqui também internacionais. Hoje a nossa personalidade, e a gente puxa, claro, a brasa para a nossa sardinha, para as nossas personalidades, é um jovem que se dedicou há muito tempo a pesquisa, sobretudo, numa área muito importante para a cultura alagoana, que é a área da música. Se dedicou a registrar o movimento musical atual e do passado. Eu estou falando do historiador Dimas Marques, que está com a gente aqui hoje. Dimas, prazerzaço estar com você, e que ainda jovem, ainda muito jovem, se dedica já há bastante tempo a uma atividade fundamental, que é a atividade do registro da nossa música. Conhecer um pouco de você ainda é muito novo, então normalmente os que vêm aqui, né, são um pouco mais chegados, assim, mais para perto da minha idade, então tem assim, uma vida longa, né? Mas você tem uma vida cheia de realizações, e saber logo se você é daqui do Maceió mesmo, não é? Como é que você é menino, aonde, nasceu onde, porque é normal esse caminho que a gente traça aqui no Personalidade, já é um clichê, a gente procura saber quem é essa personalidade, essa jovem personalidade. Primeiramente, agradecer aqui pelo espaço, Paulo, e dar um grande dia aqui a todos os telespectadores. E o prazer é todo meu, né, de estar aqui. E começando, eu sou nascido em Delmiro Gouveia, né, a grande metrópole do sertão alagoano. Nasci no bendito 12 de junho de 89, tenho 33 anos com rostinho de 23. E eu morei lá até uns 5 anos de idade. Depois meu pai, que é bancário, foi transferido, a gente morou cerca de uns 11 meses em Curitiba. E depois eu para cá, para Maceió, em 96. E de lá para cá é onde eu moro. Certo. Então a sua formação é mais maceioense, né? Embora tenha respirado os ares, né, do sertão alagoano. E por que você falou o bendito 12 de junho? Por que é que houve no dia? O dia dos namorados, né? É verdade. Então, sempre tiram a onda, né? O cara nasceu no dia dos namorados, o presente é dobrado, sempre... É verdade, eu não tinha me apercebido desse detalhe. Mas então, toda a tua formação foi aqui. Passou por que bancos de escola aqui? Por quais bancos de escola? Em Delmiro, eu comecei no Beabá, Colégio Beabá, aquele maternal, né, até a metade da alfabetização. Depois eu estudei no Colégio Modelo, a segunda metade da alfabetização e a primeira metade da primeira série, que hoje é o segundo ano, né. E aqui em Maceió eu passei por 2 colégios, que foi o Colégio São Lucas, da primeira série até a sexta, depois o Colégio Contato, da 7ª série até me formar no 3º ano. Isso, e a opção, você fez história, está ali, né, grafado, historiador. Então, a opção de fazer história era uma coisa que você perseguia já há bastante tempo, você tinha isso na mira, você tem aquele menino que é bom em matemática, aquele que é bom em português, e tem o cara que é bom em história, né? Eu era desses que gostava dos professores, sobretudo dos professores de história que eu tive, que foram excelentes professores, o professor Luiz, lá no Hélio Lemos, né? Que falavam assim de forma apaixonada da história. Com você, a paixão pela história nasce dos bancos da sala de aula também? Não, na verdade a escolha pela história foi acidental. Como eu acho que todo adolescente queria meio que, assim, você escolhe ou é medicina ou direito, né? Que é a questão do status, que dá dinheiro. Então eu tive uma escolha por direito no início, isso no primeiro ano ainda do ensino médio, mas assim, pessoas ligadas a mim falavam que eu era muito falante, muito extrovertido,
que eu tinha uma relação maior com relações públicas, né, com tratar com pessoas, com jornalismo, não muito ligada nessa questão tão burocrática do direito, né. Aí então a minha opção, na época, acabou mudando para o jornalismo. Mas aí, quando eu me formei, terceiro ano tudo, eu acabei perdendo o primeiro vestibular, né, para jornalismo, na UFAL. Aí fui enfrentar um cursinho pré-vestibular no ano seguinte, e foi aí que surgiu agora a UNIT, né, que na época era FITS, a Faculdade Integrada Tiradentes. A gente acabou fazendo uma pequena turnê. Eles levaram a gente lá do cursinho para conhecer o espaço, estavam construindo o campus lá que fica na Cruz das Almas. Aí eu olhei, pô, espaço legal, vai ter uma estrutura, vai ter o curso de jornalismo. Eu falei, não, eu vou tentar fazer aqui, porque vai ter mais estrutura. E eu acho que ela até vai pegar uma área um pouco mais a ver comigo, que é essa área de estúdio, de repente fazer rádio ou fazer imprensa e tal. E para não perder assim, a UFAL, eu vou fazer história. Eu até segui um pouco assim, o caminho de um amigo meu, que na época do colégio era considerado meu irmão, porque a gente tinha cabelo grande na época, era muito parecido. E ele fez direito no SESMAC e história na UFAL. Aí não, vou tentar isso e vou seguir, né? Aí eu passei, né, nos dois e cursei os dois cursos durante um semestre. Aí depois eu acabei conseguindo uma bolsa na UFAL, na Bolsa de Trabalho, lá no Diretório de Economia. E para não ficar assim muito assim, custoso para mim, né, de questão de saúde, físico e tempo, eu acabei largando o jornalismo. Aí me dediquei ao FAO e lá de fato eu consegui descobrir que é o que eu gostava. Meu talento de pesquisa, tudo, eu acabei descobrindo durante o curso. Geralmente eu me bato muito sobre isso, né? O adolescente é empurrado a decidir a sua vida muito cedo, né? Eu estou com um neto agora de 15 anos, vai entrar o que a gente chamava científico antigamente, né? E já é empurrado a muito cedo decidir a sua vida inteira, né? Isso é uma coisa, na época que você tem menos maturidade, né? Você é obrigado a tomar uma decisão que vai ser talvez para a sua vida inteira, quem sabe, né? Bom, mas aí foi para a história, e fez história, e agora vamos começar aí... Você tem mais irmãos? Não, sou filho único e raro. Único e raro, olha aqui. Bom, e aí a decisão de que o seu trabalho se fosse pendendo para essa coisa do registro, e principalmente o registro numa área que é assim, muito rica, não é, de grandes expoentes que a gente tem aqui, que é a área da música. Não é? Como é que você pendeu para isso aí? Como é que você foi dedicando a sua vida e o seu esforço, o trabalho a isso aí? E desde quando? Paulo, se eu disser para você que foi acidental também, você acredita? Então sua vida é um acidente só. As coisas comigo sempre são tardias no caso, né? Eu acabo descobrindo coisas que... por que eu não descobri isso antes? A questão da música só foi surgir em 2015. Eu entrei na UFAL, na história, em 2008. E o meu sonho, no começo, era trabalhar com arqueologia. Fora que eu também queria trabalhar o cangaço, porque meu bisavô foi o José Panta Godoy, que foi da Volante, que esteve na batalha final e afirmava sempre que matou Maria Bonita, né? Eu também queria estudar cangaço, para poder estudar a vida dele e tal. Aí depois veio a arqueologia, que foi um sonho, eu cheguei a fazer parte lá do NEPA, que era o núcleo de arqueologia, por um tempinho. Até que entrou um professor novo em 2008, um niteroiense, que acabou sendo meu orientador e amigo, que é o Antônio Felipe. E foi aí que eu descobri o período colonial e estudar o que era a parte sul de Pernambuco no período colonial, né? Que é hoje em dia Alagoas. E essa foi a minha primeira paixão e o primeiro tema ao qual me dediquei realmente ao meu estudo, né? Meu tempo, tudo. E toda a minha formação na história, de fato, foi nisso, foi período colonial. Minha graduação, TCC, fiz uma especialização também sobre isso, e meu mestrado foi período colonial. E minhas publicações até agora também em livros são nesse tema. O que é que você extraiu desse período? Agora eu não sabia dessa tua... Né? Eu sempre conheço você e o motivo principal da tua vinda aqui é pelo registro da música, mas eu não sabia que o teu mestrado, por exemplo, era na parte sul, né, colonial, na qual Alagoas está inserido.
tem muitas afirmações sobre isso, sobretudo queixumes dos pernambucanos, né, de que Alagoas teria traído a Revolução, né, e que teria ganho de presente a sua independência, a sua emancipação. Já há outras correntes que dizem que não, já existia uma Alagoas que aproveitou essa oportunidade para ter a sua emancipação, já existia um espírito alagoano. Você que estudou muito isso, que dessas correntes você transita ou pensa mais que tenha sido a mais aquilatada? Acho que eu estou no meio entre os dois, né? Porque o objetivo, né, quando o Felipe entrou no curso, ele quis criar um grupo justamente para estudar o que ele chamou de Alagoas colonial, né, entre aspas, só para não uma convenção. E a gente já tinha essa ideia de que, de fato, alguma coisa aconteceu que a parte sul, né, as vilas de Penedo, Alagoas do Sul, que é a atual Marechal Deodoro, e Porto Calvo, ao longo do tempo foram ganhando um destaque, um espaço em frente a toda a capitania, que acabou culminando nessa ruptura, né, na emancipação em 1817. Apesar de que fomos muito criticados na época, porque tentar enxergar isso com esse viés assim era um pouco anacrônico, né? Totalmente anacrônico, né? Porque a gente está enxergando essa lagoa já sabendo que houve a ruptura, né? Mas no caso a gente tinha que, de fato, tentar ir para essa origem e perceber, né, o que aconteceu, né? Mas assim, só tentando resumir muito, né? Uma coisa que a gente descobriu assim é que cada vila tinha o seu propósito, tinha assim o seu pensamento e a sua individualidade. Não existia assim uma união, né, que já pudesse demarcar um estado de Alagoas. Era cada vila pensando no seu. As elites de Penedo pensavam no seu umbigo, Alagoas do Sul, Porto Calvo. Porto Calvo mesmo tinha mais, digamos assim, um pouco mais de interação já com Olinda, né, com a parte já norte da capitania do que com o sul. Descobrimos também, na época da criação da comarca, por exemplo, que a comarca seria, acho que, o primeiro contorno do que seria Alagoas, só que é um contorno jurídico. E mesmo assim foi uma coisa mais de conveniência, porque o ouvidor geral da capitania já achava muito chato ter que se deslocar a cavalo de Olinda até a fronteira com Sergipe. Então criou-se um novo cargo de ouvidor para poder trabalhar só essa região sul. E mesmo assim, quando foi se criar a comarca, que foi tentar discutir, decidir a cabeça da comarca, ficou uma disputa entre Penedo e Alagoas do Sul. Só que Penedo, por ser considerado na época o domicílio ordinário dos delinquentes, foi até um dos artigos que escrevemos, acabou ficando de fora, e Alagoas do Sul, por ser também estar no meio entre os dois, obviamente acabou sendo a cabeça da comarca. Então isso foi todo um processo. Mas no século XVIII Mas mesmo, houve um quê de traição, né? A Revolução também, um quê de, mesmo defendendo, mas olhado aos olhos da época, pode ter sido assim, que a gente arregou, como diz a história, tentou aí tirar um partido, né, dessa situação para efetivar a emancipação. Claro que era um sentimento que já devia existir, mas que de certa forma aos princípios da Revolução, lá nós tivemos uma participação divisionista, né, no caso. eu não diria que foi bem uma traição, né? Mas como eu havia dito, né, como cada vila estava preocupada mais com o seu umbigo, né, com o seu desenvolvimento, eu acho que foi uma questão mais de oportunismo mesmo, né? As elites, né, da parte sul, as vilas Penedo, Porto Calvo, Alagoas do Sul, elas estavam mais preocupadas em tentar dialogar e negociar com o rei, né, benesses, e que até o fruto do meu trabalho é isso, a negociação das elites para conseguir prestígios e cargos e status, do que se preocupar em transformar a capitania numa república separada, né? Então eles estavam sempre mais alinhados com a monarquia do que com o próprio povo de Olinda e Recife, né, que era o que comportava o resto da capitania. Quer dizer que o povo era o que menos importava, sempre foi o que menos importa, né? Os interesses, né, mesquinhos do capital, do latifúndio nessa época pesavam mais alto sempre, né? As classes dominantes, os interesses delas
sempre pesam mais altos e o povo acaba... Bom, mas você vê como aqui a conversa é via poço, né? A gente veio para falar de um assunto, acaba falando de outro também muito importante e que você traz ainda muito jovem, né? Mas o seu trabalho de mestrado vem para lançar luz também sobre isso. Agora, vamos mergulhar na tua paixão, que você disse que também é por acidente. No meio de tudo isso, de discutir o nascedouro de Alagoas, a Alagoas colonial, né, os reinados, as capitanias, né, onde é que você viu a música? Né, descobrindo isso, né, terá sido lá com um bisavô que foi da volante e tocava os forró lá quando estava perseguindo o Lampião. Como é que veio o diacho da música nessa história toda, né, que fez você dar uma certa guinada do seu princípio, né, de estudo, que era a questão da Alagoas em si, da Alagoas, da grande Alagoas, o surgimento da nossa querida Alagoas. Onde é que entrou a música nisso que lhe capturou? Em que momento a música lhe capturou? Eu já sou um apaixonado por música e consumidor de música desde os 12 anos. Né? Assim, a infância toda eu era meio banda voou. O que passava no rádio, o que minha mãe ouvia, eu estava ouvindo. Eu acho que na minha infância eu só tive 3 CDs na vida. Aí aos 12 anos, né, com a turma que eu andava no bairro que eu morava aqui, que era o Vaticano, a gente se reunia nas férias, isso em 2001, para ouvir música. E de repente botaram lá uma banda X, que eu meio que já tinha escutado em alguma TV. Isso entrou, assim, virou meu mundo. Botou de cabeça para baixo. Então, a partir daí eu comecei a me apaixonar pela música. Comecei a ver MTV, comecei a pedir pro meu pai para comprar CD para mim. Comecei a meio que ir montando a minha coleção. E nisso, eu já comprava CD. Uma aguinha aí, o que botou as doses d'água aí, a dose que nosso diretor aqui, aqui a água é em pequenas doses. A dosezinha agora é bom. Aí em 2005 também comecei a comprar vinil, já colecionava CD, depois comecei a colecionar vinil, né, com 16 anos. E sempre conhecendo, e como eu falei, a minha vida é sempre descobrindo coisas tardiamente, né? Porque aos 12 anos, quando eu comecei a curtir música, eu gostava de rock. Era aquele rock mais, não tão pesado, mas também não tão leve. Eu adquiria preconceitos com outras coisas, tipo rock nacional, músicas com violão, com teclado. Só que depois eu acabava descobrindo isso e gostando. Aí, pô, por que eu não gostava disso antes? Mas eu acabava tendo preconceito com MPB, por exemplo. Aí, anos depois eu acabava gostando e depois, por que eu não gostava disso antes? E a música alagoana nesse meio entrou também em 2005, que foi quando eu adquiri meu primeiro material de artista alagoano, que foi o CD da TMD, que era a banda do Valdir e do Carlos, que eles montaram quando a Seventh Blight, né, a banda clássica dos anos 90 teve fim. Eles montaram essa banda e o baixista foi meu professor de biologia no 2º ano, o Marcelo. E aí a gente sempre conversava sobre música, sobre rock e tudo. Aí ele me fez uma proposta. Olha, eu estou aqui com o LP do Iron Maiden repetido e eu também tenho uma banda minha que tem uns CDs aqui. Se você tirar acima de 8,5 na minha prova, eu te dou. Eu te dou LP. E tem mais 2 amigos lá que queriam entrar na aposta, assim, de gaiato. Tá bom, quem tirar a maior nota dos 3 ganha o CD. Aí não precisa nem dizer, né, que eu tirei a maior nota dos 3 e ganhei, né, o CD e o LP. Aí esse foi o meu primeiro material, 2005. Depois eu adquiri também, depois com um amigo meu, o CD da Dread, o único CD da Dread, que é outra banda clássica também dos anos 90, a Void, outra banda clássica. E aí aos poucos eu fui começando a pegar, né, material aqui, mas sim, pegando coisas que eu gostava, sem muito interesse ainda. Eu acho que o meu primeiro interesse de querer registrar e acompanhar algo foi em 2008 com a banda Palhaço Paranoide. Eu acabei descobrindo ela por acaso no MySpace. Tinha 3 músicas lá que, assim, me pegou como um tapa na cara, assim, no fundo da alma. Assim, a melodia, a letra, a melancolia, tudo. Eu acabei, preciso conhecer essa banda, ver show. Aí descobri que eles estavam para lançar um CD, iam fazer show no Sesc. Fui para esse primeiro show, assim, e já fiquei, assim, fui abarrotado, né? E a partir daí eu comecei a acompanhar ela como se fosse um fã-clube. Na época tinha o saudoso Orkut.
Aí tinha a comunidade da banda, eu criei um tópico já tentando registrar os shows que eles faziam. Eu ia para os shows, eu fui para muitos em 2008, 2009, ia registrando o setlist desses shows. E pegando os shows que eu não ia, eu falava com os músicos para ver se eles mandavam o setlist. Então eu já tinha tipo, como se fosse uma turnê já da banda, com os repertórios, o que eles tocavam de diferente, um show pro outro, se tinha música inédita que não estava no CD. Tinha todo esse registro. Levei eles uma vez também para um amigo meu que era jornalista, para fazer uma entrevista. E também tentei já montar uma entrevista com eles, né, que acabou que nunca aconteceu. E nesse período eu já filmava pequenos vídeos. Tinha uma câmerazinha bem ruim, né, de som ruim. Tem até no meu canal tem esses vídeos lá, mas o som é péssimo, né? Eu me lembro de você sempre com a câmerazinha, um tripézinho, né? Sempre presente em todos os shows, em todos os shows de alagoanos. Então... essa é a câmera atual, né? Que não é lá essas coisas, mas já tem pelo menos o som é melhor. Essa desse 2008 era uma, né, mais antiga e ruinzinha mesmo, porque eu só filmava assim, músicas específicas. E a partir daí eu comecei aí, né? Tinha também a Demodé, que era a banda que abria os shows da Palhaço Paranoide, que até o guitarrista dele, o Hugo, foi colega meu na UFAL, no curso de História. O tecladista da formação original, o Mário, fez catequese comigo no ano 2000, em 99, 2000, na infância. Eu acabei reencontrando ele. E eu fui acompanhando essas bandas assim. Aí em 2014 foi quando eu comecei a conscientemente querer montar um acervo de música alagoana. Aí eu comecei de fato a adquirir, começando pelo rock. Eu já tinha o que eu tinha, né? Já tinha CD, já tinha tipo o LP da Morcegos, né? O único LP de metal aqui de Alagoas. Tinha já um CD da Mofo. E fui procurando, já comecei a fazer contato com o pessoal, com a galera, tudo, e já adquirindo material. Aí eu postei até uma foto reunindo já alguns desses materiais lá no Facebook em 2014, e nisso foi. Aí foi crescendo para ampliar para os outros, né, os outros estilos, né? Quando eu lhe conheci, você me deu um presente que eu não tinha, né, que era um CD que eu produzi ainda na secretaria, acompanhei, né, a produção dele, assim, foi um momento emocionante para mim, que era o Brinquedo Acabado do Juvenal Lopes, né, do grande, que você diz, olha, tem aqui, eu digo, rapaz, eu não tenho, mas não, eu tenho 3 cópias, parece que lá eu lhe dou uma e tal. Então você começou a ir em busca disso aí, em busca de ter, e hoje o que é que você tem, assim, que você podia... Por exemplo, o disco do Festival Universitário, você tem ele em LP? Tenho. LP? Olha, LP eu já CD. entrei na internet e ele é caro, assim, você não consegue nos sebos, né? Porque é um disco histórico do ponto de vista nacional, né? Que foi o primeiro disco feito pelo movimento estudantil, LP. Esse disco é histórico, O que é que você tem mais, assim? E nessa descoberta física dos vinis e dos CDs, você foi mergulhando, justamente, você é historiador, foi mergulhando na história, né? Então, o que é que você podia apontar, assim, da história da música alagoana e da importância dela, digamos, para o Brasil, né? Porque a gente costuma pensar que, assim, a influência da música alagoana só é Djavan, não é? Ou só é... Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, menos um pouco, acho, mas... e alguns lá atrás, né, Carlos Moura chegou a ter uma expressão nacional, mas de resto ninguém ouve falar. E você, como historiador, percebeu, levantou algumas pessoas dessas que teriam influência na música brasileira? Tivemos várias, assim, porque... Muitas dessas pessoas acabaram tendo seu sucesso na época, infelizmente por questão da falta de interesse, de memória do grande público, acabou ficando nesse tempo, né? Que de fato, hoje em dia só se conhece o Djavan, que de fato é o mais mainstream de todos, né? Aí tem o Hermeto, que é conhecido mundialmente, mas eu acho que dá para dizer que é algo mais cult, por exemplo, né? Carlos Moura ainda é bastante conhecido e falado, assim, mais na região Nordeste. Apesar de que ele, de fato, ele teve o sucesso dele com Minha Sereia e depois Cometa Mambembe, né, 82, 83. Mas como ele parou de gravar discos, né, perdeu basicamente os anos 80 e 90 todinho, acabou ficando um pouco relegado, né, injustamente. Mas assim, você... Tem o Herman Torres, o Mani, né? O Herman, né? Da Gangue 90. Despontou na Gangue 90, só que ele já era um músico de estúdio dos anos 70, né?
e também foi um dos pioneiros do chamado rock de garagem do final dos anos 60, que ele tinha uma bandinha que lançou o primeiro compacto, que é um compacto bem raro, que eu mesmo não tenho. Mas se você for pegar a primeira metade assim, do século XX, isso muita gente tem que dar o crédito e a gratidão ao Claudevan, como pesquisador também e dono de um acervo enorme. Você descobre pessoas como Jararaca, Augusto Calheiros, o Ekel Tavares, que tiveram projeção nacional, o Peter Pan, tanto como intérpretes, como compositores. Gerson Filho e Clemilda, isso no forró, que aí você já pega, né, todo o conhecimento e o acervo do José Lessa, você vai descobrir que o forró mesmo, não só o Gerson Filho como a Clemilda, mas você tem o Sandro Becker, que até hoje, né? Trazer o Sandro aqui, rapaz. Nosso diretor Fragoso vive cobrando, vamos conversar. O Sandro está em Natal agora, né? Mas eu fiz muito esquetes com ele aqui. Eu, menino, a gente tinha turnês. Depois ele se transformou num cara nacional, né? Num artista nacional, de peso assim nacional. E ainda hoje está aí. Sandro, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo também e conhecê-lo. E também graças ao Luiz de Barros, né, grande publicitário, radialista, eu pude também ter acesso a essa fase inicial dele no começo dos anos 70 como um personagem, né, que fazia esses esquetes. E ele até já abriu festivais e tudo, promovidos pelo Luiz de Barros, né. Aí você tem isso, então, assim, você tem artistas que não devem nada para ninguém, que tiveram projeção nacional, sucesso, mas que muitos deles acabaram, parece que ficou no tempo, né. Não foi algo que, né, foi se preservando e ficando até hoje. Apesar de que o Sandro Becker ainda mantém, né? Ele é conhecido, faz turnê nacional, toca fora, está sempre nos programas de TV. Renan Torres também. Sim. Renan é muito conhecido no norte. Né? Esse povo tem uma carreira que às vezes a gente nem sabe, né? Mas eles são conhecidos numa região do país ou em outra região. Eles têm. E eram músicos assim, que tiveram uma carreira discográfica longa e solidificada, né? Porque uma coisa que eu percebo hoje é que a maioria dos artistas não conseguem agregar uma discografia longa. Eles lançam um álbum, sei lá, 10 anos depois lançam um EP, isso quando já não acabam, né, as atividades. Essa galera dessa época não, eram assim, discografias de 20, 30 Edgar discos. dos Oito Baixos, né? Sim, Edgar foi da Copacabana, foi da Continental. Muito disco. Né? Muito e o Saraiva também, que foi outro, Saraiva. Que teve um renome na época. É verdade. O próprio Gerson Filho, Clemilda, tem aí dezenas e dezenas de parte LPs. desse material você tem em vinil e CD, né? Uma pequena parte, a parte mais recente, digamos assim, que o Claudevan talvez seja o que tem a parte mais antiga. Hoje a gente vai trazer o Claudevan aqui também, está marcando, porque ele está em São Paulo agora para falar um pouco do acervo dele. Mas vamos falar que aí você é um colecionador que compreende a coleção como algo de satisfação pessoal, mas que você não se contenta com isso. Você quer dar publicidade à sua coleção e que ela sirva de instrumento para as pessoas aprenderem. E aí as redes sociais vêm como um remédio para isso, como a medida certa para você usar o instrumento certo. E aí você começa a partir de que tempo você começa a registrar? Eu vou pedir o nosso diretor de imagem, o nosso querido Kennedy, para a gente botar o primeiro site seu, que você começou com um blog, não é essa coisa, olha aí, tá aí. Como era esse blog? Conta a história aí desse começo. Pronto, então, aí eu já estava nessa onda de adquirir materiais, né, 2014, e foi justamente quando eu terminei o mestrado, né, eu defendi o mestrado, que foi sobre período colonial, mais especificamente sobre Palmares, e eu perdi um pouco de tempo durante a feitura da dissertação, eu acabei não me preparando para fazer um doutorado em seguida. Então, eu meio que tive um ano inteiro para descansar. Aí, nesse ano, um colega, o Walter Cabeça, né, que ele já tinha o Clube do Vinil de Alagoas, ele quis montar um blog para falar de vinil e me chamou para participar junto. Que aí ele montou, né, o blog do Clube do Vinil de Alagoas, isso em 2015. Aí cada um teria a sua seção, a sua coluna, para falar dos seus acervos.
E nisso ele deu a ideia também de fazer entrevistas com colecionadores. Só que eu falei para ele, homem, todo site sobre vinil já tem entrevista de colecionador no Brasil todo, vamos fazer algo diferente? Vamos entrevistar donos de lojas de discos daqui de Alagoas e músicos que lançaram vinil aqui em Alagoas. Foi aí que começou, de fato, a minha pesquisa na área da música, foi aí. Quando eu tive essa ideia, lancei para ele, que ele gostou, vamos fazer. E eu já tinha o primeiro cara para entrevistar, assim, na lata, que era o Jorge Almeida, né, que foi um dos donos da saudosa Eletrodiscos, porque um dos meus melhores amigos, o Arthur, é neto dele. E desde 2008, quando eu entrei na UFOC, eu conheci o Arthur, ele me apresentou a mãe dele e tudo, que ela já tinha uma coleção de discos, e eu pegava muito disco com ela, né, eu ganhei muita coisa dela, inclusive alguns alagoanos, né, como o primeiro LP do Juvenal Lopes, o Carnaval do Juvenal Lopes, era dela que ela me deu, e eu sempre falava, pô, você era neto do cara da Eletrodisco, até porque, assim, uma curiosidade, né, para o público, lá em Dalmiro também existia um Eletrodisco, que era da minha família, né, por parte de pai, só que não tinha nada a ver com a Eletrodisco, né, a principal, né, que era a maior de Alagoas. Eu até falava com o Arthur, pô, será que é uma filial não? Ele falava, não, vocês roubaram o nome da nossa loja, não sei o quê. Mas aí eu tentava fazer, assim, marcar alguma coisa para conversar com o avô, mas nunca deu certo, né. Até que surgiu a oportunidade, criamos o blog, batemos o martelo, não, vai ser o primeiro, vai ser o seu Jorge. E foi a primeira entrevista, o marco zero, assim, de tudo na minha vida como pesquisador mesmo, foi essa entrevista, em 2015, em maio de 2015. Saudoso tempo da Eletrodisco, seu Jorge, seu Pedro era o dono da Eletrodisco, o Jorge era casado com a filha dele nessa época, então era a sociedade meio por ali, né? Depois acaba o vinil, e aqui a gente teve grandes lojas, você conseguiu localizar outros? Sim. Aquidisco, tinha uma rede de lojas, na realidade a Aquidisco era uma rede de lojas que também tinha selo, ela acabava produzindo, virou um pouco um império, era aqui perto do palácio até, eu fui visitar algumas vezes durante o festival universitário para pedir o cara para botar nas lojas dele o disco, ele cordialmente colocou e tal e tal. A Aquidisco era um conglomerado, né, de Pernambuco, e que eles tinham o selo Polydisc, né, e que foi um selo que de fato também lançou muito alagoano aqui, né, nos anos 80. Mas infelizmente eu não consegui localizar, assim, eu consegui localizar o Antônio Jacinto, que foi meio que um representante da Aquidisco e da Polydisc, mas aí, infelizmente eu não tive a chance de entrevistá-lo, cheguei até a marcar com ele, mas ele estava com alguns problemas e não pôde, e infelizmente veio a falecer anos depois, né? Rapaz. Mas eu consegui ainda localizar aqui para entrevistar, né, que eu entrevistei, tá tudo aí, é o Américo da Toque Discos, que durante um tempo fez concorrência direta com a Eletrodisco, como uma das maiores. O Marcos Normandi, que foi da Toca Discos, que foi uma loja até que não durou muito tempo. O Vevel Maia, que tinha só discos, na era espacial do sucesso, que também durou pouco tempo, isso no final dos anos 60. Em Arapiraca consegui entrevistar os dois Marcos, o Marcos Góes da Som Pop Discos, que era maior de Arapiraca, e o Marcos da Quentinha. E estou até hoje, assim, tentando localizar outros lojistas, né? Porque aqui teve muita loja de disco. Né? E lojas que tinham públicos definidos, assim, né? Lojas cult, por exemplo, lojas de rock. Eu me lembro tinha Rock Shop do Enio. Né? E uma que funcionava ali como uma loja de música MPB, que era do pessoal de Viçosa. Funcionava ali num casarão rosa, perto da praia, naquela rua que vai dar na Rua do Skate. Sim. Eles tiveram uma loja durante muito tempo, então a gente que gostava de Chico, sempre ia lá, e os alagoanos também. Houve inclusive o lançamento do disco do Ricardo Mota lá, alguns alagoanos acabavam lançando lá também, nessa lojinha. Então esse trabalho foi o primeiro, aí vamos para o segundo, que ainda foi blog. A gente teve o segundo blog aí, a gente passou o primeiro do Clube do Vinil, esse é o segundo blog. Isso, aí já é o Alagoas Musical. Já é o Alagoas Musical, o formato blog, né? Durante o Clube do Vinil, eu senti a necessidade de ampliar o escopo da pesquisa, né? Porque no vinil, obviamente, eu só estava entrevistando personagens que lançaram vinil em Alagoas, né? E donos de lojas de discos que vendia vinil. Então, mas e o resto? E a galera que já pegou a era do CD? E já está pegando a era do stream mesmo atualmente e tudo, né?
Aí, não, vou criar um novo blog para entrevistar todo esse pessoal, né? Até porque também tinha toda a cena dos anos 90 do rock, por exemplo, que lançava demo tape, né? Lançava fita cassete, que é outro grande barato, assim, de se ter em acervo, né? Aí eu montei esse blog. Ao contrário do Clube do Vinil, que eu tinha uma coluna para falar do meu acervo de vinil, no Alagoas Musical, além das entrevistas, eu também fazia resenhas de shows. E foi já justamente aí, um pouco antes, que eu comecei também a registrar os shows, né? Porque na época do Clube do Vinil, eu filmava as entrevistas, mas era só para transcrever. Eu botava só em texto e o vídeo ficava arquivado. Aí em 2016, justamente em querer conhecer a cena do rock daqui, nos anos 80 e 90, e por não achar muita coisa no YouTube, que eu falei, pô, não existe nada. Assim, eu tive um insight, pô, vou começar a filmar shows de agora, para quem no futuro quiser conhecer a cena de hoje, vai encontrar material no YouTube. Aí em setembro de 2016 eu comecei a filmar shows completos, né? Aí vamos ver o YouTube agora, vamos ver na sequência agora o resultado, né, final, em setembro de 2016 que eu comecei a filmar shows. Pronto, aí está o trabalho agora, inclusive a gente pede aí que as pessoas se inscrevam no canal, como é dar o crédito do canal aí? Alagoas Musical. Alagoas Musical, só é procurar no YouTube, Alagoas Musical vai encontrar, né? Não precisa nem o endereço todo, procura e aí tem vários momentos, né, que você pode, que o Dimas gravou, filmou, né, e vários. A gente baixou um aqui, vamos botar aquele que a gente baixou um vídeo desses aí para a gente ter noção do que a gente colocou. A gente baixou um. Qual foi aquele que você mandou? O que eu mandei, na verdade, foi essa gravação de tela aí, mostrando sim. Só dando uma turnezinha, né? Mas vocês podem clicar no site, em qualquer vídeo que vocês quiserem, que o legal é que... O que é que tem aí? O que é que a gente pode encontrar aí? Então, eu acho que uma porcentagem da cena musical de 2016 para cá, apesar de que muitas pessoas falam que eu estou em todas, né? Que eu sou basicamente... né, um onipresente, mas não, infelizmente não, né? Não tanto quanto eu queria. Então, vai ter uns 30% da cena musical todinha de 2016 para cá, tudo que eu filmei. Vai ter as entrevistas todas, né? Tanto as do antigo blog, do Clube do Vinil, que era só transcritas, eu rebotei os vídeos, né? Tem entrevista também? Tem. Com quem? Diga aí uma entrevista importante. Vamos lá voltar no blog, no YouTube, para ver se a gente abre aí uma entrevista legal. Eu dividi 3 playlists aí. Já está dividido. Que Vamos tem a lá, playlist. Kennedy, no YouTube de novo, para ver se a gente... Nas playlists. Tem a playlist do Clube do Vinil, que foram todas as entrevistas que eu fiz na época do blog. Playlist aí, as playlists. Tem a playlist do Alagoas Musical, que são as entrevistas a partir do blog até hoje. E também tem a playlist de bate-papos, que são entrevistas mais curtas que eu faço. Essas bate-papos estão aí, dessa página que a gente tá mostrando? Tá bem compilado aí. É só achar no meio de tanta coisa. Então, bota uma aí na busca. Agora, eu entrevistei muita gente boa. Além das pessoas que eu falei, de donos de lojas de discos, né? Eu pude entrevistar o Herman Torres. Mas tem o Jorge aí? Tem o Jorge, sim. Procura um pouco o Kennedy. Essa é histórica, se a gente conseguir. A gente vai conversando enquanto o Kennedy procura aí. A entrevista está lá com Jorge Almeida. Jorge Almeida, bota na busca, porque esse cara é muito importante, é da Eletrodisc e é até uma homenagem que nós faríamos a ele, que é muito legal. O Jorge, durante muito tempo, pilotou o gosto musical de muitos jovens, eu também. Na época era muito jovem e a gente passava lá, ele às vezes deixava a gente levar o disco, né? Ele tinha uma certa quantidade de disco que ele deixava a pessoa levar para ver, gostou e tal, pegar. Então ele teve influência na vida musical. Bom, então vamos procurar esse aí, que bota na busca do site aí, na busca do YouTube. Não dá para digitar. Não dá para digitar. Não dá para digitar. Não dá. Mas é isso aí. É procurar, você entra, né, e tem as playlists. Entrevistas, olha, bate-papos está aí. Bate-papos, é isso aí. E
vai ter em algum lugar. Bota qualquer um aí, qualquer um desses bate-papos, só para a gente sacar como era feito, como é feito. Manchas que a gente carrega as propagandas normais do YouTube, que a gente não consegue vencer isso, só se for, não é? Se for entrar no YouTube Premium, parece que consegue, né? No YouTube Premium você consegue. Olha aí. Olha, é bem feito o negócio, logozinha. Essa logo foi feita pela minha ex-namorada, né? Que ela me ajudava muito na época. O Zé Milton. Zé Milton foi o primeiro, assim, é médico, né? E é compositor alagoano. Olha que maravilha. Esse formato aí eu criei para falar sobre lançamentos, né? Quando uma pessoa lançava um CD, um EP e tudo, eu fazia essa entrevista mais específica, né? Mais objetiva. Porque as entrevistas do blog são entrevistas mais longas que eu pego toda a história da pessoa, como a gente está fazendo aqui agora, né? Então, entrevistas de 1 a 2 horas. Essas não, são entrevistas mais de 10, 20 minutos. Legal, legal. Dá para subir o som aí para a gente ouvir? Será que eles estão... Nosso telespectador, pode subir o som um pouquinho. Os telespectadores, qual foi a concepção do disco? Certo, tá bom. Então, esse disco, assim, a ideia que eu tinha maravilha. inicial era gravar o primeiro trabalho. Maravilha. Né, de composições. Bom, agora vamos ver uma sequência de fotos, porque o que você... Essa atividade, e eu que também faço um pouco dela no Alagoas Arte e Cultura, aqui da TV Assembleia e da TV Educativa, essa atividade bota você em contato com muita gente, né? E aí vamos ver esse registro de fotos que a gente tem aí, de momentos importantes seu nessa cata. Com quem aí? Pronto, aí é o pianista, né, o Joel Belo Soares. Eita, Joel Belo Soares, foi grande pianista alagoano. Foi no lançamento do documentário que o saudoso Pedro da Rocha fez sobre ele. É vivo, né? O Joel ainda? Rapaz, o Joel mora em Brasília, né, parece? Isso, Grande pianista de Rio Largo. Show do Pif, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo para falar sobre esse CD, né, num bate-papo. Grande Show do Pif. Aí foi quando eu fui convidado pela UNIT agora, né, para fazer uma mesa redonda junto com o Macklin sobre o funk brasileiro, o funk carioca, ser a nova Tropicália. Esse era o tema. O funk e a nova Tropicália? Segundo o Caetano Veloso, na época, né? Aí foi um momento histórico. Essa foi a banda Pavilhão do Subúrbio. O Caetano Veloso, de vez em quando, diz umas besteiras, né? É muito bom, mas de vez em quando é funk nova Tropicália, pelo amor de Deus. Isso rendeu uma bela discussão. Aquela foi aquela banda Pavilhão do Subúrbio, né? Anterior, que é a banda dos anos 80. Rapaz, que saudade. Volta essa aí. Essa é a... Pavilhão do Subúrbio. Pavilhão do Subúrbio. Eu consegui reunir a formação original para fazer essa entrevista com o Alexandre? O Calcinha. O Calcinha, ele tocava, era mesmo, era o baixista da banda. Eu me lembro, ele tocava contrabaixo, é verdade. Depois dedicou-se só à locação de som. Esse grande saudade, meu amigo jornalista, foi jornalista da Folha de São Paulo, militou muito no movimento estudantil, foi ator do Teatro Universitário de Alagoas, Jorge Barbosa, mais conhecido pelo seu pseudônimo Sebage, né? Saudades. Cultuador do rock, um texto maravilhoso, escrevia, nos deixou recentemente, né? Infelizmente. Eu posso afirmar com certeza que ele foi um dos caras mais autênticos e originais dentro do rock alagoano, de todos os tempos. Eu pude acompanhar muito da carreira dele, né? Esse outra saudade grande também, que esse fez o som de muita gente, esse né? É lendário. Lendário, é o Dinho. Eu tô querendo agora fazer o doutorado, dessa vez eu quero fazer em música, né? E o meu objetivo do doutorado é o Gogó da Ema, a gravadora. E ele foi o técnico do Gogó da Ema durante muito tempo. Faleceu, inclusive. E eu estudei com a filha técnico dele. também do Teatro Deodoro. Nos deixou recentemente 2019. também. 2019. Eu estudei com a filha dele, na UFALTA. Eita, olha aí, Fernando Melo. Aí o Walter, né? Isso aí já era na época do Clube do Vinil ainda. Fernando Melo do Duofel. O grande Aldo. Outro iluminador. Ele é um grande incentivador da música alagoana. Quando teve a Banca Zumbi, né? Dos Palmares, que vendeu muito material alagoano. Era o grande point. Ali perto da estação ferroviária. O Luiz de Barros. Eita, o mestre Luiz de Barros. Nós temos aqui, eu no outro programa lá na Alagoas, entrevistei o Luiz. É uma entrevista maravilhosa do Luiz. E eu estou em contato direto com ele, né? Assim, olha, Carlos Moura, rapaz. Também entrevistamos lá no Alagoas Arte. Essa foi uma das primeiras entrevistas também, né? Logo depois da do Sr. Jorge.
Carlos Bala, baterista do Djavan. Do Djavan não, um baterista. Que o Djavan toca com ele, da formação inicial, né? Da Sururu de Capote. Não. O Bala entrou em 89 no 89? Djavan. Não fez parte da Sururu, não. Não, né? O Sandro Becker. Sandro Becker, meu amigo. E você tem uma mudança de visual razoável ao longo do tempo também, né? Pel Marques, já entrevistei ele aqui no Personalidade também. Um beijo, Pel. Sou bem metamorfose. Eu sou Jorge. Seu Jorge. O Marco Zero aí, né? Na época foi o Walter e o outro amigo nosso, o Wagner também. Olha, o Jorge da Eletrodisco, pessoal, é esse daí de azul no meio. Essa foi a última entrevista antes da pandemia. Essa foi engraçada. Se o colega aqui puder só dar uma pausinha para contar um pouco desse caos, porque isso foi em março de 2020, eu estava sozinho em casa e tal, aí eu queria fazer, né? Não, eu tô a fim de reunir a Barba de Gato para entrevista, né? Vem aqui em casa, vamos lá fazer? A gente passou a madrugada todinha conversando, e eles ainda levaram um violão baixo e fizeram meio que um pocket show exclusivo. Aí no canal tem entrevista e tem esse pocket show. E assim, a gente sempre soubesse, né, do futuro, porque foi a despedida. Foi a única entrevista que eu fiz assim, na minha casa, bebendo, fazendo música, tudo, e semana seguinte estourou a pandemia. Aí parei tudo. Então assim, foi algo assim, bem simbólico nessa entrevista. Vamos retomar aí as fotos. Aí também foi outra atividade que eu fiz, assim, em pouco tempo, foi um selo. Eu fiz um selo fonográfico artesanal, onde eu fazia CDs e fitas cassete de forma artesanal, né, adaptando. Aí um dos primeiros lançamentos foi esse, o primeiro álbum do Júnior Almeida, né, o Transparências, que foi lançado em cassete. Eu participei do lançamento dele, foi na gestão do Enio Lins. Aí eu fiz a adaptação pro CD. Um pouquinho do Sambrasa, outra entrevista importante que eu... A Wilma Miranda, o Wallace Miranda e a Mirandinha. A família Miranda toda aí, cara. Aí eles lançaram um compacto em 70. O Mirandinha toca muito. Duplo. E aí o que eu já lancei do selo, né? Eu pude lançar o álbum da Stone Garden também, que foi lançado em cassete. O primeiro álbum do Eduardo Próprios Elementos. E um EP do Vitor Pirralho. E também muita coisa da Morcegos eu lancei, né, em CD e cassete. E aqui é um exemplo assim do meu acervo, né? O acervo de demotapes. As fitas cassetes que as bandas lançavam nos anos 90, que é muito raro de se encontrar, é algo muito difícil, porque eram poucas cópias na época. E quem tem não se desfaz ou perde, né? E eu consegui juntar. Aí de novo a comparação, né? Como ficou a versão em CD e da versão original em cassete do Transparências. E Almir. E é o CD que eu mais vendi do meu catálogo. 23 cópias. Pronto, aí em ação, né? Pego em ação aí filmando. Isso foi no Encantos. O quarto Encantos. Maestro Jovelino. Eu pude fazer 2 viagens a Arapiraca, né? A última ano passado para fazer entrevistas. E uma delas foi com o grande maestro, né? Jovelino Lima, do Carnaval Temperatura. Aí é o meu acervo da banda Morcegos, né? Que ela tá quase no Guinness por ser a banda independente com mais lançamentos que tem no mundo. É mesmo? Mais de 200 lançamentos. Isso aí eu acho que é uns 25% de tudo que eles já lançaram, né? Aí a história do rock alagoano, Mário Oliveira, Avelar Salvador, que foram pioneiros, formação original da Poções Mágicas em 79, e o Pedrinho Salvador, né, filho do Avelar, que já, né, eu acho que dispensa apresentações. Né? O Pedrinho é um fera. Meu pequeno período como radialista, junto com o Ademir, né, que já é radialista experiente do bairro de Maceió, a gente fez o programa Discografia Alagoana, que estava sendo veiculado na Rádio Senado. Fizemos, acho que uns 9 programas, mas infelizmente acabou. Messias Lima, um grande forrozeiro. Abraço, Messias! E um cara que também tem uma discografia muito longa, né? Muito longa, o Messias tem muita coisa a gravar. Ele quebra esse paradigma da discografia curta aqui em Alagoas. Esses caras recebem direitos autorais ainda? Acredito que sim. Aí foi no Antropofásico Miscigenado também, né? Alguém tirou essa foto minha, que foi, acho que a primeira coisa em série que eu filmei, né? E aí, já é recente, né? Gravando os depoimentos do Misa Acústico do ano passado. Bárbara. Aí foi com o Ítalo França essa foto. Não.
O Ítalo, que estava meio... Márcio Campelo. Márcio Campelo, baterista. Essa foi a minha entrevista mais recente. A última que eu fiz foi essa. Sandro Regueira, onde eu conheci aí o Templo Sandro Sagrado. Regueira é companheiro nosso, talvez a gente tenha ele aqui no Personalidade, estamos vendo aí uma entrevista com o vice-ministro de Cultura, e o Sandro hoje está representando Alagoas numa das secretarias do Ministério da Cultura. E para quem não E sabe... é o dono agora do selo Gogó da Ema. Ele está reconstruindo a gravadora Gogó da Ema. A gravadora. Eu fui lá conhecer esse templo sagrado aí. Certo. Isso foi uma das minhas atividades no meu único 6 meses em jornalismo. A gente fez um jornalzinho, a gente visitou a Gazeta, entrevistou o pessoal e montou esse jornalzinho bem... cada um com sua coluna, era um grupo, né? Era uma matéria sobre introdução ao jornalismo. E a gente pôde fazer essas coisas. Aí foi também na minha era no curso de História, estudando Alagoas Colonial. Esse foi um encontro internacional de história colonial que ocorreu em Recife, em 2010. Aí foi um dos maiores historiadores portugueses de todos os tempos, que é o Joaquim Romero Magalhães. Infelizmente faleceu faz poucos anos. Mas a gente pôde aí tirar foto com ele e tudo. Né? Grande Seu Lindoso também. Seu Lindoso, alagoano. Um dos nossos... Estudioso da Alagoas Profunda. Aí no meu habitat, né, garimpando discos, tô sempre por aí. E isso aí, pronto, aí são os livros dos quais eu participei com artigos, né, são coletâneas, e cada uma delas tem um texto meu publicado. E, assim, deixar assim, registrado sempre um agradecimento ao professor Felipe, né, que ele foi o primeiro professor que deu oportunidade para alunos de graduação de poder publicar artigos em livros e em revistas eletrônicas. E isso aí é uma besteirinha que eu costumava desenhar quando era criança. E cheguei a desenhar até a época da adolescência, mas depois eu parei porque eu me acho horrível. Como desenhista, você é um bom pesquisador. E pronto, aqui é o início de tudo mesmo, né? Aí é o início, olha aí. Aí, pô, já não... Rapaz, olha aí. Contato com vinil mesmo aí. Já era vinil, já era o cara do vinil aí. E aí meu bisavô, Zé Ponta Godoy, uma matéria dos anos 70. Eita, só rapaz. O título, né, já... Matei Maria Bonita e dei um tiro na cabeça do Lampião. É por isso que você é valente, assim, né? Até é só um dos artigos, né, publicados no livro. Acabou que tá virado, mas... Bom, nessa fase atual, você está, eu acredito que no céu de todos os céus, de Maomé, de Jeová, de tudo, você trabalha agora, está trabalhando, é pesquisador no Museu da Imagem do Som. Isso é. Né? Eu que vejo você lá sempre, vejo a cara de felicidade das descobertas que você vai fazendo. O que é que você tem visto lá no MISA e que você indica para as pessoas irem lá e verem? Porque eu vejo você trabalhando lá, né, e vejo que, por exemplo, Luiz de Barros, vejo você compilando coisas, passando, digitalizando, uma verdadeira memória. O Luiz de Barros foi uma máquina, né? Como é que você está se sentindo lá no meio? Porque para você deve ser tesouro aquilo, né? Com certeza. Então, como é que você está no meio daquilo tudo, daqueles vinis todos, aqueles discos ainda em 78, 70 rotações, né? Que lá você consegue ouvir, eu já vi você ouvindo alguns discos, inclusive o poema Nega Fulô, né, que foi musicado, eu acho que pelo Dorival Caymmi. Dorival Caymmi, você botando para mim lá, olha Paulo aqui. Então, conta um pouco dessa tua experiência atual, né, o que é que ela representa para você como pesquisador, como homem interessado no registro dessa memória. Não, eu tenho primeiramente dizer que o MISA foi um presente, né? Até agradecer sempre a você, ao Cadu, a todos que confiam em mim, né? Confiaram na época e confiam até hoje. E que me salvou, né? Eu estava num momento muito difícil em 2021 e o MISA me salvou muito disso. E assim, eu acho que o que eu posso destacar, já principalmente dessas descobertas, é o material do Raimundo Campos, né? Do médico. Até então não conhecia seu trabalho. Eu acabei conhecendo através do Siqueira Lima, né? Que ele mandou para mim o material da Leoreni.
mas eu não sabia muita informação, né? Aí depois que eu entrei no MISA que eu vi todo, né, o grosso daquele material, tudo, e quando eu comecei a trabalhar nele, né, de fazer as pesquisas sobre, assim, cada artista que estava lá gravado, os nomes das músicas, compositores, tentar saber o contexto de cada gravação para poder botar no portal, fui descobrindo, assim, aquilo é um tesouro sem precedentes. E tipo, ele, sem eu conhecê-lo e sem ele saber da minha existência, até porque eu não era nascido, ele foi o meu predecessor, né? Acho que tudo que eu faço hoje, ele estava fazendo já na década de 60 até a década de 80, né? Então, assim, o maior tesouro mesmo é esse. Mas também, outro tesouro que não fica muito atrás são os materiais gravados no Teatro Deodoro, que é o que eu estou trabalhando atualmente, né? Digitalizando fitas cassetes para botar no portal de shows, sarais, recitais, que ocorriam no Teatro Deodoro nos anos 80, né? Já que o MISA fazia parte da FUNTED, né? Então, tudo que era feito lá era gravado para botar no acervo do MISA. Então, eu estou indo, aí eu já pude encontrar um show do Carlos Moura, lançando o Roja de Sol em 82. Ontem mesmo digitalizei uma fita de um grupo chamado Grupo Gente, que foi um grupo do Idemar Marinho, saudoso, e do Zé Barros, que foi uma programação de férias também em 82, e que teve a locução do Luiz de Barros. Inclusive, todo esse material do Raimundo Campos, a maioria eram apresentados pelo Luiz de Barros, né? Que eu acho que foi o grande mestre de cerimônias de tudo que acontecia aqui em Alagoas, antigamente. E também fora partituras que eu estou digitalizando e botando em PDF, entre tantas outras coisas que eu ainda estou descobrindo. Isso está lá no portal do MISA. Isso. Então você procura aí, MISA Alagoas, que você vai encontrar, também não é difícil não. Procura lá MISA Alagoas, não precisa nem botar o endereço todo. Você procura MISA Alagoas, portal do MISA, vai lá, tem tudo isso. Isso. Né? E além disso tem da parte de cinema, Pedro da Rocha, todo o acervo dele, a sala dele, o próprio Dr. Raimundo Campos, né? Já está tudo lá. Está tudo digitalizado. Então, o MISA hoje, né, que é um equipamento da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do Estado, tem tudo isso. Né? Só é chegar lá e procura o Dimas lá, que ele lhe pilota tudo lá. Dimas, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista, né? Agradecer muito. Né? Às vezes eu trago a pessoa, o Sidney mesmo, mas eu não sou. Claro que é personalidade. Né? Aqui a denominação da personalidade nossa, né? Quem é personalidade? É aquele que tem alguma contribuição, né, para Alagoas, de alguma maneira, de alguma forma, que tem o seu nome gravado em algum setor, em alguma contribuição, enfim, não só em Alagoas, mas no Brasil a gente trará, e tem trazido também personalidades nacionais, mas aquelas que têm uma contribuição, não é? Mesmo jovens. Então a gente quer agradecer muito a tua presença aqui e deixar para ter as considerações finais aí. Agradecer a você, Paulo, aqui a TV Assembleia, pelo espaço. E a todo mundo que está aqui assistindo, que vai assistir porventura, se inscreva no canal Alagoas Musical. Vão lá também no portal do MISA, misa.al.gov.br, porque já tem muita coisa boa lá e os anos que chegarão, vocês ainda vão encontrar muita coisa legal, que eu estou cada dia descobrindo uma coisa nova e postando lá. E prestigiem aqui também o Personalidades, o canal do Paulo, né, Alagoas Arte e Cultura, e prestigiem a música alagoana, autoral, sempre. Ok. É isso aí, minha gente. Eu vou ficando por aqui nesse Alagoas Arte e Cultura. Olha, que ato falho, né? Nesse nosso Personalidade de hoje. Mas vocês ficam e assistem aí as nossas reexibições que acontecem durante toda a semana. Até um próximo Personalidade.